Mário Jorge Lobo Zagallo é o único tetracampeão do mundo. 2 vezes como jogador, uma como técnico e a quarta como auxiliar técnico. Mas a primeira vez a gente... 8 fez o 4º gol da final contra a Suécia. O Brasil! Zagallo! Na Copa de 62, Zagallo fez o cruzamento que resultou no gol de Amarildo sobre a Espanha. Vitória que garantiu a classificação brasileira. Em 70, foi o técnico da seleção que encantou o mundo. Em 94, como auxiliar técnico, ajudou Parreira na conquista do tetra. O Baggio ia bater a falta. Interessante é que eu estava observando, estava vendo o lance, o Parreira não estava vendo. Eu digo, olha, Parreira, nós vamos ganhar agora essa Copa do Mundo. Com uma visão à frente do seu tempo, ajudou a modernizar o modo de jogar da seleção brasileira. Uma percepção que ajudou a própria carreira. Para chegar a uma seleção brasileira, o melhor caminho seria pela ponta esquerda, que era o caminho de dificuldades que a seleção brasileira tinha. E o meu pensamento acabou dando certo. Mas Zagallo também experimentou o gosto da derrota. Em 74, quando a seleção brasileira foi surpreendida pelo carrossel holandês. E em 98, na histórica final contra a França. Um homem, um mito. Se hoje o Brasil de todas as Copas é pentacampeão, deve muito ao velho lobo do futebol. E definitivamente, o mundo da bola tem que engolir o mestre Zagallo. Da finalíssima da Copa do Mundo. Mais barreira compacta no campo. Puxou pela direita, vai firmar. E em 1950, vocês sabem perfeitamente que foi a primeira Copa do Mundo que foi realizada aqui no Brasil. E eu estava na arquibancada de verde oliva, né? Capacete, cacetete, bate-boot, tudo que eu tinha direito, que eu estava tirando do serviço militar. E 8 anos depois, por incrível que pareça, eu estava vestindo a amarelinho, como eu gosto de falar, né? Participando da minha primeira Copa do Mundo pela seleção brasileira. Eu jamais poderia pensar, como? 8 anos depois, eu já vestindo uma camisa, que aí começou a minha vida, né? Você perguntou um fato curioso, aconteceu comigo, a própria Copa do Mundo de 58. Nós fomos para um treinamento, tinha uma estradazinha de uns 100 metros, 150 metros. Nesses 100 metros eu perdia a travinha da chuteira. Eu digo assim, eu vou voltar pelo mesmo caminho e vou correndo. Se eu achar a trave, nós vamos ser campeão do mundo. Era impossível. E 150 metros, cheio de pedrinha, você encontrar e olha... Eu estou falando aqui, é uma verdade mesmo. Eu achei a trave da chuteira novamente. Incrível. E acabou acontecendo a grande conquista de 58, né? A Copa de 62... não houve assim tanta mudança, vamos dizer, dentro da seleção brasileira. Nós conquistamos, pela experiência, essa Copa. Nilton Santos estava com 37, eu estava com 31, o Djalma Santos devia estar com uns 33. Então tivemos assim, uma condição muito grande de ganhar uma Copa do Mundo, até mesmo perdendo o Pelé no segundo jogo, né? Em que o Amarildo acabou substituindo e nós conquistamos esse bicampeonato.
Em 1970, eu fui convocado para a seleção brasileira e ao substituir o Saldanha, eu já joguei de uma maneira, não como dentro de um 4-3-3, mas já jogando em bloco, o que o Carlos Alberto já fazia uma função de lateral, ponta direita, por esse setor de campo, tanto que ele fez o 4º gol contra a Itália numa jogada dessa que foi planejada, né, que o Jairzinho entrava de facão, o Faquete acompanhava e abria um buraco e o Carlos Alberto entrava por ali. Isso foi treinado e foi falado e aconteceu. Que isso é bom quando acontece, né? Então nós já jogamos em grupo, como está jogando hoje o futebol mundial. E eu acho que essa mudança foi o que deu certo e que nos proporcionou, né, o tricampeonato do mundo lá no México. Depois de 24 anos de ausência de conquistar títulos, né, nós pegamos uma tarefa das mais difíceis, tivemos problemas, porque a maneira que a seleção brasileira estava jogando, eles achavam que não era o futebol brasileiro. Os jogadores que nós tínhamos eram bons, mas era uma equipe competitiva dentro de campo. Muita gente ainda fala até hoje: gente, mas nós ganhamos o Tetra, não tem que falar nada, nós ganhamos. Muita gente quer esquecer, não pode esquecer não. Títulos, conquistas, tá gravada para toda a vida. Em 94 foi uma delas. Deixa eu dar uma respirada. Foi a emoção consegui falar muita coisa sem me emocionar. Mas essa Copa de 98 é como se fosse um título. Da finalíssima da Copa do Mundo. Mais barreira compacta no campo. Puxou pela direita, vai firmar. Deixa eu dar uma respirada. Foi a emoção consegui falar muita coisa sem me emocionar. Mas essa Copa de 98, apesar de nós conquistarmos, vou dizer assim, conquistarmos um vice-campeão do mundo, ela foi muito importante depois dessa conquista contra a Holanda. Eu tive um momento assim de grande luz, de chegar em cada jogador que ia bater os pênaltis. Pro Tafarel, que era o
goleiro e falar que nós íamos ganhar, e para cada um eu dava uma palavra, foi uma coisa que gravou e marcou na minha vida. Porque você, quando chega nos pênaltis, você não tem mais nada que falar. Poderia acontecer tudo, menos no dia do jogo, gente. Aconteceu uma convulsão com um garoto de 20 e poucos anos, antes de começar uma partida. Abalou todo mundo. E eu digo, olha, nós ganhamos uma Copa do Mundo, um bicampeonato do mundo, sem o Pelé. Pelé era o melhor jogador do mundo e nós ganhamos o título. Nós vamos hoje para ganhar mais um título. Estamos perdendo o Ronaldo, mas nós vamos superar como nós superamos o problema do Pelé. Eu quis levantar a moral do grupo. Fiz tudo que fosse possível. Até escalar, foi escalado. Por quê? Ele chegou em cima do laço. Faltavam 10 minutos para começar o jogo. E ele disse para mim, Zagallo, eu quero jogar. Não me deixa de fora. Ninguém falava nada. A responsabilidade toda era minha. A seleção brasileira ia perder de qualquer maneira, porque a apatia era geral. E eu fiz, então, o que a minha cabeça no momento mandou e faria hoje novamente. Ronaldo, você vai jogar. Eu acredito em você. Ele disse assim, pode estar certo do que você está fazendo, está falando. Você pode confiar em mim. E ele entrou dentro de campo igual a todos os outros. Teve chance de fazer um gol na frente, não fizemos e acabamos perdendo um jogo porque a seleção brasileira não era a mesma do jogo contra a Holanda, gente. Era outra seleção. A Copa de 2014... graças a Deus ela vai ser realizada no Brasil. E que eu possa estar vivo, porque eu estou com 78. Para 2014, bota tempo nisso. Mas, de qualquer lugar que seja, estarei torcendo para o Brasil ser, mais uma vez, campeão do mundo. E vocês vão ter que me engolir. Se abraçam os jogadores no campo. Aí Zagallo, o Brasil é campeão. Brilha outra vez a estrela do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Tá aí o Zagallo conquistando outro título inédito. Tino Marcos, parabéns a ele. Como é que não? Dá pra falar sim. Ganhamos com dificuldade. Não tínhamos a mesma velocidade. Respira, Zagallo. Respira, Zagallo. Mas tínhamos o coração. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Zagallo, é uma das conquistas, é uma emoção parecida a uma conquista de um título mundial pra você? Não, foi sensacional a vitória. Uma vitória lutada, uma vitória no sangue, na raça, na vontade. Daquele que ama o Brasil, não daqueles que repudiam. Há quanto tempo você não se emociona assim, Zagallo? Deixa o Zagallo curtir a sua emoção. Tá muito emocionado o Zagallo, realmente, Galvão. Ronaldinho vem comemorar junto com a torcida. Ronaldinho, O gol do título. o gol do título com gás, com todo o gás para fazer aquele gol do título. Eu não tô aguentando nem mais respirar, né? Falta ar, falta tudo. Acho que valeu todo o sacrifício. Mais um Bom de Alegria está no ar.
Na edição de hoje vamos conhecer um pouco mais da carreira do grande mito do futebol brasileiro. Ex-técnico, ex-jogador, que esteve presente nas principais conquistas da seleção brasileira. Mário Jorge Lobo Zagallo é o nosso convidado de hoje. Vamos entrevistar hoje Mário Jorge Lobo Zagallo, um ícone da história do futebol nacional. Zagallo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Zagallo, onde você começou a sua carreira desportiva? Bem, a minha carreira eu comecei em 1948 e 49. Mas antes de eu começar a jogar no América, que foi o clube em que eu comecei a minha vida, eu tive uma felicidade muito grande de jogar onde o Maracanã foi construído. E eu joguei uma pelada como garoto. Antes de começar a construção, eu tive a oportunidade, porque ali era o Derby Clube, onde tinha as cocheiras de cavalo. Verdade. Comecei a minha carreira em 48 e 49 e tive a felicidade de ver o Maracanã, né, já dando uma totalidade de 200 mil pessoas. E eu ficava olhando assim, digo, será que vai ter tanta gente para entrar nesse estádio? Porque os estádios eram pequenos. É verdade. O Maracanã era grandioso, mas as coisas aconteceram. Zagallo, em 1958, você é convocado para a Copa do Mundo, onde sagra-se campeão. Quem era seu reserva nesse momento? Era o Zagallo, que era reserva do Pepe e do Canhoteiro, porque tinham 3 pontas. E eu era o reserva dele. Eu era a reserva do reserva. E eu acabei sendo titular da seleção brasileira em 1958. O meu primeiro jogo contra o Paraguai, o primeiro jogo amistoso, foi no Maracanã, antes da Copa do Mundo, em que eu tive a felicidade de estrear dentro da seleção brasileira. E o que ocorreu nesse jogo? Esse jogo onde você foi convocado em cima já de viajar. Perfeito. Nós jogamos contra o Paraguai, ganhamos de 5-0. Eu tive a felicidade de fazer 2 gols, coisa que o meu tipo de jogo era mais para coletividade, né? Porque eu não estava muito próximo ao gol. Eu fazendo dessa função, eu estava pelo lado esquerdo, já mais fazendo cruzamentos, chegando próximo ao gol, né, para poder proporcionar ao Vavá, ao Garrincha, ao Pelé, né, as jogadas para o gol. Você ia e vinha, né? Eu sempre falei assim, eu era um jogador de 100 metros. E tanto o Canhoteiro como o Pepe eram jogadores de 50 metros. Então isso é que fez a diferença, né, porque ninguém acreditava. Zagallo, a sua vida desportiva ela é tão rica que nós vamos ficar num vai e vem aqui nesse nosso papo. Nós sabemos, por exemplo, que você jogou 8 anos no Flamengo e ao longo desses 8 anos você teve a felicidade, a sorte e a propriedade de ser tricampeão. Eu tive a felicidade de ser tricampeão, como você falou, 53, 54 e 55. O meu técnico, na época, era um paraguaio, Fleitas Solis. E o Fleitas Solis mudou a minha maneira de jogar. Eu era um driblador e ele chegou nos treinamentos, toda vez que eu ia driblar, ele, fall contra. Eu pegava a bola, ia driblar, ele, fall contra. Eu digo assim, pronto, estou perdido. Eu pensei que eu fosse chegar onde eu queria, mas com essas mudanças as coisas poderiam piorar. Mas ao contrário,
veio enriquecer a minha vida profissional, porque eu passei a jogar taticamente. Zagallo, em 62, voltando às seleções, em 62 você integra novamente a seleção, sagra-se bicampeão e novamente deixa aqueles senhores no banco de reserva, não é verdade? Não tenha dúvida, o Pepe, que foram os dois pontas que foram, o canhoteiro foi cortado e o Pepe ficou na minha reserva, né? Eram características diferentes, eu fazendo essa função dupla e ele era um jogador para 50 metros, era um jogador que fazia gol, né? E a minha cabeça para funcionar na movimentação, porque eu pegava a bola, quando o Brasil pegava a bola, eu ia fazer o ponto esquerdo ofensivo. E quando o Brasil perdia a posse da bola, eu retornava para fazer um homem de meio campo. Então essa foi a grande vantagem, inclusive para o próprio futebol brasileiro, porque nós jogávamos dentro de um 4-2-4 com o Saldanha na seleção, e com o Fiola houve uma mudança pela característica em que o Fiola observou e gostou da minha mudança dentro de campo. Movimentação. E o Brasil, pela primeira vez, mudou taticamente do 4-2-4 para o 4-4-3-3. A seleção Canarinho brilhou lá no estrangeiro, mostrou a classe e o valor do futebol brasileiro. Conquistou o bicampeão, nenhum tento eles perderam. Trouxeram a taça de volta pra terra que eles nasceram. Zagallo, ninguém tem assim uma vida linear, né? A nossa vida é um vai e vem, e às vezes o homem erra com a vontade, premissa de acertar. Certo. Você tem ideia de ter ocorrido isso com você alguma vez, em algum momento, como jogador ou como técnico? Não, é interessante que na minha vida, já que nós estamos num vai e vem, eu comecei a minha vida como ponta esquerda, no América. Certo. E ali eu tinha 17 anos, mais ou menos. E eu pensei assim, para chegar à seleção brasileira, eu não posso jogar com a camisa 10 que eu jogava no América, porque era a posição dos melhores craques, né, do futebol, Sim. até do futebol mundial. Verdade. Né? Então, no ano seguinte, eu passei para a ponta esquerda. E o meu sonho acabou. Hoje eu posso dizer que o meu sonho ficou realizado. Coroado de êxito. Porque um garoto com 17 anos fazer um pensamento futuro, né? Faz uma mudança e dá tudo certo, foi assim fantástico para mim, né? Eu ser titular com a camisa número 11, né? Tanto como jogador, primeiro no Flamengo, depois no Botafogo e depois, mais tarde, chegando à própria seleção brasileira. Seleção brasileira. Zagallo, depois de bem-sucedido como jogador no Flamengo, no Botafogo e na seleção, você aspirava a ser treinador da nossa seleção? A gente sempre pensa para frente. Enquanto eu estava como jogador, a minha vida estava ali arrumada. Certo. Quando acabou a minha carreira de jogador, eu fui convidado para ser treinador. E você, sendo treinador do juvenil, você tem para frente a aspiração, né, de ascender, ser técnico do profissional do Botafogo, como eu fui. Fui campeão em 67 e 68 e Taça Brasil 68, 69, para depois alcançar aquilo que passou a ser o meu objetivo, né? Depois de ser jogador bicampeão, passei a ser técnico tricampeão pelo Brasil, tricampeão do mundo. Perfeito. Então, a minha carreira foi assim, paulatinamente ascendente, né? Como jogador
de clube, treinador como de clube, até chegar à vida de seleção brasileira. Seleção brasileira. A trajetória profissional de Zagallo é tão extensa que seria impossível resumi-la em apenas um programa. Por isso, na próxima edição você assiste a segunda parte da entrevista com esse homem polêmico e supersticioso. Até mais. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba. Olá, como prometido estamos de volta e agora assiste a segunda parte do bate-papo com Zagallo. Ele explica, entre outras coisas, sobre uma frase famosa que ele disse na Copa América de 97. Vocês vão ter que me engolir. Estas e outras histórias você confere agora. Zagallo, você tem uma frase que entrou para a história nacional. No final da Copa América, em 97, você disse, vocês têm que me engolir. Diga-nos o que te forçou a esse desabafo. O problema é o seguinte, o técnico nunca pode dar uma resposta no meio de uma competição. Você está jogando, como nós estávamos jogando em 97, a Copa América, e quando nós estávamos perdendo, estávamos começando a fazer onda, né? Que eu ia sair da seleção, aí nessa minha vida de técnico, claro. Sim. E que eu fiquei, porque eu absorvo as coisas, mas não podia me externar, nem podia dar resposta. E aí veio a final. A final foi contra a Bolívia, jogando a 3.600 metros de altitude, mas mesmo assim a seleção brasileira acabou ganhando contra a Bolívia, e nós nos sagramos campeões da Copa América. E eu estava com aquilo atravessado. Claro. Né? Aí o Galvão Bueno, que não tinha nada a ver com a história, veio falar comigo, aí me saiu. Vocês vão ter que me engolir. E eu já sou meio rosado, né? Eu fiquei, 3.600, eu estava roxo, pensava até que eu ia ter um treco nessa altitude. É para você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. E ficou até hoje, né? Porque é a criança, é o menino, é a menina, é o pai, é o avô. Até hoje acontece isso na minha vida. Então, foi uma coisa que, para ser ruim, acabou sendo uma frase... Não, ficou uma frase histórica. Exatamente, ficou uma frase histórica e eu desfruto desse você tem que engolir. É quando eu vou bater uma fotografia, ou vou fazer um autógrafo, você vai ter que me engolir. Eu digo, é isso aí, vamos em frente. É fato. Zagallo, me diga uma coisa, você na realidade é um homem de muita sorte ou um ser que tem fé incomensurável na sorte? Explique isso. Olha, eu sou católico. Meus estudos, evidente, primeiro foram no primário, no Instituto de Educação. Fiz 5 anos de primário. Depois saí, fui no colégio de paz, de Freixo, Externato São José, você está por dentro. É verdade. Externato São José. Fiz admissão, 6, mais 4 anos de ginásio, né? E depois eu saí para fazer técnico de contabilidade, que são 3 anos. Então, sim, eu tive... O número 13 veio à tona novamente. Né? Porque 5 de primário, 1 admissão, 6, 4 de ginásio, 10 e 3
de contabilidade 13. Eu não gostaria de ser azarado, não. E graças a Deus eu tive sorte. Mas o número 13 veio através da fé. Da fé e por causa de Santo Antônio, porque a minha mulher é devota de Santo Antônio. E isso a imprensa começou a aproveitar, a divulgar. Na minha vida, que eu comecei como técnico a ganhar tudo, e aí o 13 ficou também falando como sorte, mas veio primeiro na fé, para depois vir na sorte. É um número místico. Não tenha dúvida. Mas todo mundo sabe que é o seu número de melhor, preferido. Ou, coincidentemente, acontecimentos decorrentes da soma que coincidiu. Chega ao número 13. É isso aí, verdade? É verdade. É isso, Zagallo. Mais uma perguntinha aqui, Zagallo. Qual a sua opinião sobre a Copa que vamos sediar dali a pouco? E até fale sobre a nossa seleção, que ela parece que não existe ainda. O que você nos diz sobre isso? De fato, nós estamos muito perto, porque 2 anos é muito perto para se disputar uma Copa do Mundo. E nós já perdemos muito tempo. Eu torço pelo Mano Menezes. Ele é uma pessoa inteligente, tem uma postura muito boa, né? Mas nós não temos uma seleção até agora. Nós temos um grupo de 83 jogadores. Mas a seleção de goleiro até o ponto esquerda, nós não temos. Não temos. Então, eu acho que nós estamos atrasados em termos de seleção. E eu vou torcer, evidente, quero como brasileiro, né? Vou torcer primeiro para eu ficar bem perto da seleção, pensando no amarelinho, como eu sempre digo. E eu mais perto, eu sei, por tudo que eu já fiz e tenho acompanhado tudo, que eu tenho condições de perto eu poder chegar e dar o meu ponto de vista. A contribuição. Exatamente. O teu ânimo. O meu ânimo. Não tenha dúvida quanto a isso. Zagallo, uma pergunta. Que conselho você daria a essa garotada que se propõe a jogar futebol, a abraçar essa carreira? Olha, eu posso dizer que eu sou... Não se faz nunca isso. Eu vou dar o meu exemplo de vida, né? Que eu comecei com 17 anos, né? Eu era um garoto que não tinha vícios, né? Começando já com 17 anos. Os meus pais, vocês não sabem, meus pais eram contra, porque naquela época a sociedade não aceitava o jogador. Não aplaudia muito. Como não aplaudia a vida artística. É isso aí. E o problema do futebol era um fato grande em que os meus pais não queriam que eu jogasse por isso, porque não era aceito dentro da sociedade. Mas meu irmão mais velho, hoje já faleceu, né, fez com que eles mudassem de ideia e eu continuando uma vida em que o garoto de hoje, que está ganhando muito mais daquela outra época, né, tem que levar uma vida regrada. Pode dançar, sambar, sem problema nenhum. Agora, mas não caiam no vício. O vício é a pior coisa que existe. De modo que o meu lado de visão é orientar sempre o garoto para o lado bom. Zagallo, nós infelizmente estamos chegando ao final da nossa agradável entrevista. Eu vou lhe pedir que você mande assim um recado para a infinidade de fãs que você tem lá na UNAT, na UERJ. Como já dissemos de início, quando falaram no seu nome foi um uníssono.
todos realmente aplaudiram e queriam que essa entrevista fosse realizada. Eu então, quero, o seu recado para essa turma. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, agradecer a todos aqueles que indicaram o meu nome para vocês estarem tete a tete, como se diz, frente a frente, né? Eu batendo esse papo gostoso, falando alguma coisa que eu sei. Podia falar até muito mais, né? Porque eu sou uma história dentro do futebol brasileiro. Inegavelmente. O meu abraço e tudo de bom para vocês do Bom de Alegria. Todos nós do Bom de Alegria queremos agradecer a disponibilidade de Zagallo com a nossa equipe. Uma lenda viva do futebol brasileiro. O único pentacampeão. O nosso programa fica por aqui. E você pode assistir outras edições do site www.tvuerj.com.br. Bom de Alegria, a voz e o espaço da terceira idade na mídia. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba. A reposição vai ser feita por Garrincha. Entregou para Pelé, deixou a bola passar, mas tinha cobertura atrás de Nájera. Entra outra vez Zito, tenta por para a área, foi envolvido, veio Djalma, adiantando-se Djalma. Entregou para Pelé, que está pela meia. Livrou-se no primeiro, livrou-se no segundo. Tentou se livrar do terceiro, foi deslocado. Veio Garrincha, tomou cura, entregou para Pelé. Lutou Pelé, livrou-se de Pelé. Executa o seu centro, vem Zagallo livre, cabeceia. Gol! Zagallo de cabeça, repicou no travessão antes de entrar. Zagallo, primeiro gol do Brasil na 7ª Copa do Mundo. Agora aparece a torcida, agora eu não preciso dela. Vão gritar onde queiram, aqui não. Eu queria que gritasse quando estávamos necessitando dela. Agora não, agora grito eu sozinho. Agora aparecem bandeiras, agora aparecem foguetes. E onde estavam as bandeiras e os foguetes quando esse time tanto necessitava disso? 11 minutos, 1 para o Brasil. Pelé entrou, a bola veio para a esquerda, entrou Zagallo, abriu o marcador, desencabulou o placar em Sausalito, aprendeu a falar. 1-0 para o Brasil quando lá vai Garrincha. De fração de segundo, porque está tudo determinado. Né, um problema de bola parada, tudo pode acontecer. O Zidane foi mais feliz e fez 2 gols idênticos, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Mas eu continuo afirmando, apesar da França ter feito uma grande partida, nós estávamos arrasados nesse primeiro tempo. E o Ronaldinho acabou entrando nessas condições. Fiquei várias vezes pensando em tirá-lo, porque podia dar uma luz. Por que entrou? Porque entrou, pô. Eu tô dando um troço, você quer detonar, porra? A entrevista não é com você, por favor. A gente tá tentando fazer uma coisa para todo mundo. Só um minuto, por favor. Vocês querem, Vocês querem sempre ao contrário agora, pô. Eu tô aqui explicando um troço em alto nível. Você quer baixar o nível? Tá, mas você quer baixar o nível? Para, por favor. Ah, eu que estou baixando? Continua que o momento é teu. Você esperou até agora. Você sabe por que eu falo. E eu tenho moral e personalidade para falar. Entende? E muita. Vocês devem muito a mim. Entendeu? Estou aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Eu tenho dignidade moral para falar isso. Você eu não sei. Não, deixa eu falar. Você tem educação com os franceses que estão aqui. Eu acho que a França foi melhor, principalmente no primeiro tempo. Nós
fomos umas 2 vezes ao ataque. A França dominou, apesar de termos tomado 2 gols de bola parada, 2 corners. Isso ocorreu contra a Holanda, mas hoje nós tivemos um trauma muito grande. O Ronaldinho não era para ter jogado o jogo. Teve um problema, nós inclusive demos a escalação sem o Ronaldo. Eu acho que isso abateu psicologicamente a nossa equipe. A nossa equipe parecia que estava presa, amarrada, porque nós sabíamos que o Ronaldinho não ia jogar. Momentos, e o Ricardo está aí de prova, porque eu dei a escalação, ele voltou perguntando se estava errado alguma coisa, e eu falei que era estratégia e que o Ronaldinho estaria no banco. Eu estava ali omitindo uma situação em que, momentos antes do jogo, o Ronaldinho não estava escalado porque ele teve uma indisposição e não estava para jogar. Foi um momento triste, psicológico, que nós passamos dentro da nossa concentração, e maiores clarezas vocês podem perguntar ao doutor Ito Toledo, por favor. Sr. Zagallo, a seleção tomou mais uma vez gols, principalmente os 2 primeiros, pelo alto. Aquilo ali se tornou quase uma constante nessa Copa, né? Tomamos o gol de bola parada, é uma questão de fração de segundo, porque está tudo determinado, né? Um problema de bola parada, tudo pode acontecer. O Zidane foi mais feliz e fez 2 gols idênticos, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Mas eu continuo afirmando, apesar da França ter feito uma grande partida, nós estávamos arrasados nesse primeiro tempo. E o Ronaldinho acabou entrando nessas condições. Fiquei várias vezes pensando em tirá-lo, porque podia dar uma luz. Porque entrou. Porque entrou, pô. Eu tô dando um troço, você quer detonar, porra? A entrevista não é com você, por favor. A gente tá tentando fazer uma coisa pra todo mundo. Só um minuto, por favor. Vocês querem, não pode. Vocês querem sempre ao contrário agora, pô. Eu tô aqui explicando um troço em alto nível. Você quer baixar o nível? Tá, mas você quer baixar o nível? Para, por favor. Ah, eu que tô baixando? Continua que o momento é teu. Você esperou até agora. Você sabe por que eu falo. E eu tenho moral e personalidade para falar. Entende? E muita. Vocês devem muito a mim. Entendeu? Tô aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Eu tenho dignidade moral para falar isso. Você eu não sei. Não, deixa falar. Você tem educação com os franceses que estão aqui. Muito bem, essa discussão do Zagallo aconteceu com o jornalista, uma coisa Leão, é o sobrenome dele, do jornal O Dia do Rio de Janeiro, mas não interessa a pessoa. Sobre a coletiva, Orlando Duarte. Olha, o Zagallo se perdeu, ele se perdeu completamente. Não houve pergunta mal dirigida, a pergunta foi bem dirigida, respeitosa. Por que ele escalou o Ronaldo? Essa é uma pergunta que ele até está mostrando que havia indecisão, põe, não põe, não deveria ter escalado. Ele é o homem que não deveria ter escalado o Ronaldo. Eu respeito o que ele já fez, o que ele andou errando. Romário está a 34 dias de participar pela 3ª vez de uma Copa do Mundo. Com a França na cabeça, o baixinho faz o que quer com a bola. Um gênio com poderes para transformar inimigo em aliado. O único adversário capaz de vencer Romário é a dor.
Zagallo não está atento ao drama de Romário. Na sede da Rede Globo, conversa com Tino Marcos e não acredita quando recebe a notícia. Primeiro de abril já acabou há muito tempo. Mas logo Zagallo se vira para a realidade e quer saber a verdade. Mas o que é que disseram do Romário? O Romário sentiu uma fisgada na parte posterior da coxa. Nós temos que definir se ele teve só uma contratura ou se ele teve um estiramento muscular. Romário não quis ir para o vestiário. Preferiu ficar aqui no banco de reservas, com uma bolsa de gelo na coxa direita. Preocupado, Romário não consegue prestar atenção no jogo. E encontra força nos gritos do Joel. E agora tá doendo? Tá doendo um pouco. Um recado pro Zagallo. Não, eu vou estar lá. O problema é no mesmo músculo que tirou Romário 10 dias dos campos em 96. Pra te falar a verdade, foi... Eu senti como se tivesse embolado alguma coisa e puxou. E na hora eu parei. Só minha sorte. Brasil! E a 13. O número agrada muito ao técnico Zagallo, que já gostaria de estar trabalhando com 13 jogadores. Não foi possível. Márcio Santos não está com o grupo. Ontem à noite, o zagueiro do São Paulo, que está com estiramento muscular na coxa esquerda, trouxe o exame de ressonância magnética para ser analisado pelo médico Lídio Toledo. Márcio Santos estava muito otimista. Estou confiante, sem problema algum. Foi divulgado ontem, hoje, que poderia ser cortado, mas isso aí é só especulação. É como o doutor Lídio mesmo falou, ele nem olhou o resultado ainda porque saiu toda essa notícia, né? Então não tem por que se preocupar. Márcio Santos veio, doutor Lídio Toledo viu o exame e o zagueiro voltou. O médico da seleção considerou que Márcio Santos ia precisar de muito tempo para poder treinar normalmente. Por isso, ele foi cortado da seleção. Mostrei o tipo de lesão que ele tinha. Repito, não é uma lesão grave, mas é a falta de tempo em recuperá-lo. Esse é que é o problema. Mas o problema é que o Zagallo tem que treinar o time. Nós temos que chegar na França com todo mundo recuperado para treinar conjunto, inclusive participar dos amistosos que tem. E o Zagallo me mencionou isso, olha, não há tempo, eu quero chegar lá inteiro, com todo mundo inteiro. O corte do Márcio Santos é porque está machucado, não tinha condição e tem que sair. Por que só à tarde esse novo jogador? Você não tem que contactar com alguém ainda para isso? Não é problema de contactar. Nós vamos nos reunir, então depois da reunião a gente fala. De volta ao centro de treinamento do clube, o zagueiro se dizia conformado e esperançoso de um dia voltar à seleção. Tenho 28 anos ainda, eu tenho muito futebol pela frente ainda. E tem uma motivação maior, que o Brasil nunca ganhou uma Olimpíada. E eu, quem sabe, eu posso estar no grupo da Olimpíada e conquistar esse primeiro título inédito, que é o único título que falta para mim na seleção brasileira. Brasil! Era uma vez uma tarde de sol, feita de sorrisos como o de César Sampaio. Ele passou pelos exames médicos e provou que a musculatura da coxa voltou a ficar em dia. Era uma tarde animada, de roupas sucintas e de muita agitação. A visita de Carla Pérez provocou tanto rebuliço como o anúncio da convocação de André Cruz em lugar de Márcio Santos. Acostumado a jogar já contra escolas europeias, então por isso nós acabamos escolhendo o André Cruz para continuar dentro do grupo. Porque se não tivesse acontecido absolutamente nada com ele, ele estaria até hoje na lista dos 22 jogadores. Brasil! Zé Carlos treinava sem imaginar o que estava acontecendo em Teresópolis, na concentração da seleção. O doutor Lídio conversou com o Flávio Conceição, conversou com o próprio médico do La Corunha, então o Flávio Conceição está cortado da seleção brasileira por esses problemas e vamos emendar logo o negócio e o Zé Carlos está sendo convocado agora nesse momento. O anúncio de Zagallo não demorou para chegar aos ouvidos de Zé Carlos. A comemoração foi contida. Só depois de alguma festa, ele finalmente acreditou. Os futuros companheiros na França aprovaram a chamada de última hora. Todos os jogadores que estão aqui na seleção brasileira vão ajudar ele naquilo que for preciso, né? E ele também vai nos ajudar, porque ele é uma pessoa muito especial, muito alegre, vai ajudar o grupo a relaxar muito. E dá para entender o que o Dunga quer dizer. Faz pouco tempo, Zé Carlos matou a saudade da ex-profissão. O divertido e batalhador ex-feirante agora vai disputar uma Copa do Mundo. Faz menos de um ano que ele é titular de um time grande. Chegou em setembro ao São Paulo.
Agora é jogador da seleção e o centro das atenções. É uma felicidade que não dá nem para descrever. A convocação foi uma surpresa tão grande que mudou alguns planos importantes de Zé Carlos. O casamento dele, por exemplo, seria em junho, durante a Copa. Seria. Que bom adiar por esse motivo, né? Acho que até minha noiva está muito contente. Acho que não tem motivo melhor para adiar um casamento. Brasil! Mudou o tom do ex-otimista Zagallo. Nós só vamos pensar em alguma coisa se nós definirmos o corte. Corte, palavra dura para uma situação embaraçosa. Corte, substantivo masculino, que tem sinônimos: interrupção, perda, diminuição. A tal certeza de que Romário vai jogar a Copa já foi cortada por Zagallo. Reina a incerteza. Se isso tiver que acontecer, vai ser uma tristeza muito grande. Vamos deixar isso por enquanto, temos dias ainda pela frente para depois tomarmos o nosso pronunciamento para com vocês. Zagallo parece cada vez mais convencido dos argumentos de Zico. Olha, é um jogador que está com dificuldades devido a estar aí 20 dias sem praticamente um bom treinamento e... Não precisa dizer mais nada, Zico. Do outro lado, Lídio Toledo, muito mais que um médico. 6 Copas no currículo, amigo pessoal de João Avelange, uma autoridade na comissão técnica. Não haverá corte, os jogadores vão ser preparados para a Copa do Mundo. O médico da seleção não quer mudar o prognóstico, o anúncio feito em público de que Romário vai jogar a Copa. Mas Zagallo também enxerga um outro horizonte. É evidente que já temos um nome, mas o nosso pensamento vai ser dito para vocês na hora oportuna, sem problema. Ninguém será cortado. Corte, substantivo masculino, excluído do dicionário de Lídio Toledo. Qual a opinião que vai prevalecer? É a pergunta a ser respondida. Olha, é evidente que... Sem problema nenhum. Zico está sério, parece tenso. Zagallo também, mas antes de iniciar a entrevista, o técnico ainda consegue sorrir. Os jornalistas esperam o anúncio da lista dos 22 jogadores que serão inscritos para a Copa. Mas o primeiro a falar é o médico Lídio Toledo. Sinal de que a notícia é outra. Ele explica que foram feitos novos exames para saber por que Romário continua com dores na batata da perna direita. Os resultados não foram bons. O corte é inevitável porque não há previsão para a recuperação do jogador. Isso não tem tempo previsto. Pode ser 10, 15, 20 dias até um mês. Nós aqui comunicamos isso à comissão técnica e o jogador presente e decidimos, infelizmente, cortar o atleta. É a vez de Zagallo. Muito rapidamente, o técnico lamenta o corte. Parte logo para anunciar o substituto de Romário. O escolhido é Emerson, meio-campista do Bayer Leverkusen. 10 minutos depois que terminou a entrevista com a comissão técnica, Romário apareceu. Ele estava sozinho e durante 6 minutos tentou falar. Muito emocionado, quase não conseguiu. A alegria de uns é a tristeza de outros, né? Infelizmente acontece isso. Eu sei que aqui muitos que estão, talvez até a maioria, principalmente os que me conhecem, devam estar tristes como eu estou, mas por outro lado, tem alguns aqui que devem estar muito felizes, E que realmente isso aqui não vai ser da minha parte um adeus, né? A minha relação com a seleção, eu tenho certeza que ainda não acabou. Tentei que não acontecesse isso, mas faz parte, né? Está difícil. Romário é convencido a ir embora. Sai aplaudido pelos jornalistas. E o Dia dos Pais está se aproximando. E o Dia dos Pais está se aproximando. E ele está aqui com a gente, Paulo. Verdade, é um dos convidados importantes e é uma das pessoas que ajudou muito a gente na realização desse projeto. O carinho do Mário é fundamental, né? A vivência que a gente já tem de muito passado, a convivência com, enfim, com a turma toda que está aqui. Mas o Mário foi fundamental nesse projeto. Mário Zagallo. Seja bem-vindo, Mário Zagallo. É um prazer estar aqui, falar do velho Lobo, quase, ele como pai, é espetacular. Como vencedor, eu quero ter só isso aqui dele. Certo. Eu já estou feliz. E eu poder participar
86 anos. E sei que essa data se repetirá por muitos anos. Com o meu carinho, com o meu cuido, que eu me dedico a ele o máximo do meu dia para ele. E poder estar aqui com essas pessoas que fizeram parte das conquistas dele, porque ninguém ganha nada sozinho. Ele foi um comandante de várias estrelas. Então, eu acho que não tem preço, não tem nada que pague, como o Gerson falou, agradecer as palavras do Gerson, do Evaristo e outros que vão vir a falar. É emocionante demais estar aqui. E eu sei o quanto o Paulo fez para isso aqui acontecer. Eu ajudei um pouquinho, mas o programa da Fox tem acontecido, reunir todo mundo aqui, que é uma coisa difícil. Jairzinho, Roberto, Piazzazinho, Bebeto, pessoas, Jorginho, Marco Antônio, Roberto Miranda, quer dizer, pessoas que fizeram parte da conquista dele. Então é um prazer, assim, que eu vou levar isso pro resto da minha vida. E sei que vários outros anos virão para a gente estar comemorando juntos. Muito será um obrigado prazer. por estar presente aqui e participar desse programa. Já está marcado, hein? Agendado. 87, 88, 89 e por aí vai. Será um grande prazer. Se você me permitir, Claro que permite. Vou dar um beijo nele. Opa, fique à vontade, por favor. Olha o filhão aí, seu Zagallo. Obrigado por tudo. Tá bom, Te obrigado, amo. filho. Tá bom. Tá? Beijo. Que legal. Que linda cena. Palmas, por favor, palmas. A tocha olímpica voltou à cidade do Rio para mais um dia de revezamento. O símbolo da Olimpíada tirou onda hoje, como mostra o repórter Elter Duarte. A chama olímpica começou o dia na Vila dos Atletas com os donos da festa e foi levada por um representante de cada continente. A 9 quilômetros daqui, um pioneiro do surf no Brasil preparava a prancha ansioso depois de 3 meses de treinamento. Eu não posso pagar o mico de apagar a tocha, então vou ser bem cauteloso. Nada mais apropriado do que o Rico de Souza levar a tocha para o mar, agora que o surf está confirmado na Olimpíada de 2020. E chegou o momento mais importante desse desafio olímpico. O Rico já está na prancha com a tocha acesa nas mãos. Por enquanto está dando tudo certo. O mar não ajudou e o Rico precisou de uma forcinha, mas o entusiasmo foi de decisão de campeonato. A tocha tem hoje o seu dia mais longo. São quase 400 pessoas participando do revezamento em todas as regiões da cidade. 200 metros que mexem até com grandes campeões. O coração está batendo, participar dessa maneira, uma coisa que eu nunca sequer imaginei. Esse é um outro momento muito especial. Olha quem já está esperando aqui para participar do revezamento. Zagallo. Parreira está vindo ali atrás e o Zagallo já está aqui do outro lado, prontinho para conduzir o fogo olímpico. Ele quis muito participar, mesmo com a saúde debilitada. Foi difícil segurar a emoção. Nunca mais vou esquecer, cara. Nunca mais. É marcante mesmo. Muito emocionante. Uma homenagem é sempre gostoso. Vamos ganhar o ouro dessa vez? Tem que ser, né? Uma hora tem que chegar. A tocha, que começou o dia no mar, passou a tarde nos bairros da Zona Oeste. Levada e seguida por cariocas que estão recebendo os jogos assim, com entusiasmo e alegria. Passou pelo Fluminense, passou pelo Botafogo, passou pelo Vasco, passou exatamente pelo Botafogo. E pouca gente lembra, mas o Zagallo passou pelo Bangu e passou pela Portuguesa de Desportos. Eu consegui conviver bem essa época com o Zagallo como repórter. E o Fluminense fez aqui exatamente essa homenagem, João. O Fluminense Futebol Clube, através do presidente Pedro Abad, parabeniza o eterno ídolo mundial Mário Jorge Lobo Zagallo pelos seus 86 anos. Nossos mais sinceros agradecimentos a um grande ícone do futebol, campeão carioca tricolor em 1971, que sempre será lembrado pelas suas grandes conquistas no esporte. Assinado, presidente Jorge Abad, o nosso agradecimento à diretoria do Fluminense Futebol Clube. Parabéns, Zagallo. Mais uma homenagem aí do Fluminense. Palmas ao Fluminense Futebol Clube por esse reconhecimento ao incomparável Zagallo. Esse título o Marco Antônio pode falar bem, né, Marco Antônio? 71, né? Fala lá. Não.